Graças a Deus. Então vamos ao que interessa, né? Quero louvar o nome do Senhor não somente por esse dia, mas também porque é aniversário da nossa irmã Socorro, né? Glória. Eu ia trazer o bolo, mas ela não pegou. Completou mais um aninho de vida, né? Ela fez 67 anos. Aí ela perguntou pra mim hoje assim, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, você tem cara de ter uns 66. Brincando com ela. Fez 67 anos. E graças a Deus, esses 67 anos comemorado na presença do Senhor, não é? Graças a Deus por isso. Irmãos, pegue a palavra de Deus nas tuas mãos. Evangelho escrito por João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. E nós vamos ler a partir do versículo 13. E ao passo que eu for lendo, ao mesmo tempo eu também vou explicando. Prometo para os irmãos que é uma palavra que será breve, né? Nós acabamos de louvar aqui, tira-me do vale. E ele diz, porque eu era cego, mas agora eu vejo. Enquanto você não consegue ver, existe uma aceitação de se estar e se encontrar dentro de um vale, dentro de uma cisterna, dentro de um ambiente do qual você se sente preso e não consegue sair. Você só consegue se adaptar a lugares como esse, que nós chamamos de vale, quando nós estamos cegos. Quando nós passamos a ver, então essa realidade muda. Você fica assustado com aquilo que está à sua volta. E você não tem outra vontade senão escapar daquele lugar, fugir daquele lugar. É assim que Deus, Ele quer fazer nos nossos dias. Ele quer abrir os nossos olhos, para que nós, com os olhos abertos, venhamos enxergar as coisas que estão à nossa volta. Existem muitas conversões que aconteceram assim, nesse ambiente, onde a pessoa não conseguia ver o local onde ela estava e nem o que ela estava fazendo, nem o risco que ela estava vivendo ali naquele lugar. E de repente os olhos se abriram e essa pessoa se assustou e ela parou para pensar e chegou à seguinte conclusão: como que eu consegui permanecer nesse ambiente durante tanto tempo? A outra pergunta é: como que eu consegui sobreviver? E aí, quando se tem os olhos abertos, logo se reconhece a graça, a misericórdia do Senhor. E aí se reconhece que só se sobreviveu esse tempo todo porque o Senhor, mesmo sem você o conhecer, o glorificar, já te conhecia e já te guardava. É assim, meu irmão. O vale representa nessa música o lugar onde mais se parece com um cemitério, onde existem ossos que estão mortos. Uma pessoa que não consegue ver, vive com muita facilidade no cemitério. Dorme ali com muita facilidade, porque não consegue enxergar o local de fato onde se está. Mas com os olhos abertos, você não quer mais estar em ambiente como esse, onde a morte é que prevalece. Você quer estar num ambiente onde há vida. É assim, todos aqueles que receberam a fé, que tiveram seus olhos abertos, eles não quiseram mais largar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus carrega em si mesmo o significado do que é vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus, Ele quer mudar as nossas realidades. Mas para isso acontecer, nós primeiramente precisamos reconhecer que somos cegos, que não conseguimos ver. Se não reconhecermos, isso será algo difícil de acontecer. Existem muitas pessoas que dizem: não, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu estou fazendo, e quando eu quiser sair, eu saio. Isso não é verdade. Não é verdade. Nós só saímos do lugar quando de fato e de verdade nós reconhecemos que aquele lugar não é bom. Se estamos nele ainda e não tomamos a decisão de sair, é porque em nós ainda há uma dúvida em que aquele lugar seja bom.
Porque se reconhecêssemos que não fosse, nós não estaríamos lá. Existe ainda algo que nos prende ali. Existe uma motivação da qual nós muitas vezes desconhecemos, mas que está em nós. Deus conhece o nosso coração, como foi falado aqui nessa noite. Se dentro do teu coração há esse desejo, essa vontade, o Senhor vai te resgatar com as mãos que Ele tem. As mãos do Senhor, elas são poderosas. Ainda dentro desse assunto, eu quero então continuar aqui em João capítulo de número 9. Em João capítulo de número 9, se fala sobre uma cura milagrosa que aconteceu na vida de um homem que era cego de nascença. Jesus simplesmente cuspiu com a sua saliva, ele a misturou com barro, fez um lodo, ele aplicou esse lodo nos olhos de um cego. E esse cego foi enviado até o tanque de Siloé. Lá ele se lavou e a partir daquele momento ele começou a ver. E a partir desse momento a vida dele mudou. Porque agora ele não era mais um cego, agora ele era alguém que estava enxergando. E ele estava enxergando através de uma cura que não veio através de uma religião, através de homens, mas de uma cura que veio através do próprio Deus, através de Jesus Cristo. Nós só conseguimos enxergar de verdade quando os nossos olhos são abertos pelo Senhor, pela luz do Evangelho. Aí sim, enquanto os nossos olhos não é abertos pela luz do Evangelho, nós ainda acabamos confundindo o que seja luz e o que seja trevas. Nós acabamos vivendo essas duas dimensões sem saber distinguir entre uma entre outra. Existem muitas perguntas, muitas indagações e questões que foram elaboradas e feitas por pessoas que se dizem crer em Deus, que chegam até nós perguntando: será que eu posso fazer isso? Será que é certo eu usar uma roupa assim ou será que não é? Será que eu posso tomar uma cerveja? Será que eu não posso tomar? Será que eu posso ir numa festa? Será que eu não posso ir? São perguntas que muitas vezes nós ouvimos e falamos: meu Deus, essa pessoa parece que está em dúvida ainda entre o que seja a luz do Evangelho e entre o que seja as realidades que estão presentes no mundo. Ou seja, parece que ainda não há um esclarecimento, mas quando se conhece Jesus, então tudo isso cai por terra. Não existe mais esse receio: será que eu posso, será que eu não posso? Você simplesmente o faz, sabendo que não há acusação sobre a tua vida, entendendo e discernindo aquilo, o que aquilo pode produzir, pode acrescentar ou pode de alguma forma retirar de você. Esse homem foi curado e agora nesse momento aqueles homens da religião, os chamados fariseus, eles pegam esse homem no versículo de número 13 e levam esse homem, pois, aos fariseus. Esse homem agora ele é levado até diante dos religiosos, dos fariseus, daqueles que diziam ter discernimento entre o que era de Deus e o que não era de Deus, aqueles que se achavam detentores da lei de Deus e que somente eles sabiam discerni-las, aqueles que acreditavam pela sua presunção que eram eles, com o seu testemunho e com a forma como eles viviam, que estavam agradando a Deus. Ou seja, traga esse homem até nós, porque nós vamos dizer o que de fato aconteceu, se realmente foi algo que é uma manifestação do poder de Deus, ou se é apenas uma farsa, uma mentira. Assim, eles fizeram, levaram aquele homem. No versículo 14, o que se diz é que o ocorrido, a ocorrência desse milagre se deu num dia de sábado. Foi justamente no sábado em que Jesus curou aquele homem. No versículo de número 15, então os fariseus, esse grupo, esse partido de religiosos, por sua vez, lhe perguntaram àquele que era cego, como que ele chegara a ver. E aquele que era cego lhe respondeu o seguinte: olha, ele aplicou lodo aos meus olhos, eu lavei-me e eu estou vendo. E ele novamente ele conta toda a história, ele dá o testemunho, ele diz a verdade, justamente como aconteceu. Ele não acrescentou absolutamente nada ao milagre.
O que ele termina dizendo é que, embora ele tivesse usado o lodo, o barro, algo desse tipo, eu não sei te dizer. A única coisa que eu sei é que eu me lavei. Eu ouvi a voz dele, eu me lavei, e agora eu estou vendo, eu estou enxergando. O que vai continuar dizendo no versículo 16 é que por causa disso, algum dos fariseus, agora eu quero que você perceba que existe todo um grupo, todo um partido, e nós estamos falando de somente um partido agora, dos fariseus. Existiam os saduceus, os herodianos, os capitães do templo, existiam outros partidos, mas nós estamos falando especificamente do grupo dos fariseus. É eles que estão nesse momento examinando, julgando essa causa. Por isso, alguns dos fariseus diziam, o que eles diziam? Esse homem não é de Deus. Quando eles falam esse homem não era de Deus, não é de Deus, eles estão se referindo a Jesus. E por que eles dizem que esse homem não é de Deus? Ele diz porque ele não guarda o sábado. Eu quero que vocês percebam aqui que a mente de alguns integrantes do grupo dos fariseus parece que é uma mente mirrada, incapaz de fazer reflexões, incapaz de pensar. Eles simplesmente parecem ter uma mente empobrecida, ao ponto, nesse momento, de eles dizerem que Jesus, ele não era de Deus, simplesmente por causa do dia em que ele realizou o milagre. Se não fosse no dia de sábado e tivesse sido num outro dia, talvez eles tivessem dito, olha, ele é um homem de Deus. E talvez eles assim julgassem a forma como o milagre aconteceu. Ou seja, esse grupo aqui de religiosos seriam mais ou menos aqueles nos dias de hoje que seriam dessas chamadas igrejas sabatistas. Aqueles que acreditam que só quem é de Deus é quem está contido dentro dessas igrejas, dentro desses ambientes aonde as pessoas guardam o sábado. Eles pensavam assim. Por um outro lado, existia um outro grupo dentro desse grupo. Dentro de um conjunto, estavam um grupo que pensava de uma forma e um grupo que pensava de outro. O outro grupo dizia o seguinte, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Por um lado, se vocês estão dizendo que esse homem não é de Deus, então se ele não é de Deus, ele simplesmente é um pecador. E se ele é um pecador, como que vocês vão explicar para nós esse milagre extraordinário que aconteceu? Porque na mente desse grupo, que era um grupo diferente do primeiro grupo, era um grupo que já pensava um pouquinho mais, que refletia um pouquinho mais. Na mente deles, aquele que é pecador, ele fala com Deus, mas Deus não ouve o pecador. Então, se esse homem não é de Deus, é pecador. Se é pecador, Deus não ouve ele. Se Deus não ouve ele, então como que vocês explicam esse milagre que aconteceu? A partir desse momento, o que se diz é que começou então uma dissensão entre eles. Quando se fala de dissensão, está falando de discrepância, está falando de desavença, de conflito. Está havendo nesse momento uma discordância entre um grupo específico de religioso. Tenta imaginar que nós somos da mesma igreja, do mesmo partido, e nós estamos no mesmo ambiente cultuando o Senhor, porém existe um grupo dentro daquele ambiente que pensa de uma forma e existe um grupo que pensa de outro. E estão convivendo no mesmo ambiente. E aí o que acontece? Discussão, discrepância, eles não concordam um com o outro, discordância, brigas, conflitos. É assim que acontece, e foi o que Jesus ensinou, que casa dividida, casa dividida, ela não subsiste. Esse pensamento deles de que um pecador, ele não pode de forma alguma ser ouvido por Deus, ele tem fundamento no que está no Antigo Testamento. E esse pensamento era conhecido de todos, inclusive do camarada que era cego. O próprio rapaz que era cego, que não via, ele não via, não enxergava, mas ouvia.
E ele ouviu falar muito sobre isso, que Deus não ouve pecadores. E olha só o que ele vai trazer como afirmação no versículo 31. Versículo 31, ele diz o seguinte, o cego agora dando testemunho. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, esse ele atende. Veja só, que o que esse que era cego está dizendo é simplesmente um conceito baseado naquilo que ele havia ouvido, naquilo que ele aprendeu. A pergunta que eu faço agora, seria isso uma verdade? Será que Deus realmente não ouve a pecadores, somente aqueles que fazem a sua vontade? Se isso fosse uma verdade, a minha pergunta é a seguinte: será que aquilo que acontece e que nós chamamos de bênção nas nossas vidas tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos que é segundo a vontade de Deus? Ou será que isso tudo tem a ver com a misericórdia, a bondade e com a graça, com o favor do Senhor? No Antigo Testamento se dizia em Isaías 59, versículo 1, que os ouvidos de Deus não estavam ensurdecidos e nem as suas mãos encolhidas para ele não poder salvar. Mas os pecados que as pessoas praticavam causavam uma muralha, uma barreira de inimizade, uma barreira que tapava essa pessoa e Deus não conseguia agir na vida dessa pessoa. Isso era no Antigo Testamento, mas com a vinda de Jesus, essa muralha caiu por terra. É isso que eu quero que você venha entender. Sendo assim, hoje Deus, Ele ouve pecadores. Hoje sim, Ele ouve, ainda que esse pecador não consiga fazer a vontade de Deus, mas que seja um pecador que reconhece, que diz: Senhor, eu não consigo, mas eu quero, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não consigo ir, mas se o Senhor me ajudar, eu chego lá. Esse que age dessa forma, ele alcança a misericórdia do Senhor, ele acaba desfrutando dessa glória de Deus. Hoje, eu quero estar aqui encorajando a você, que talvez tenha ouvido por parte de muitos fariseus por aí, que Deus não te ouve, que você é nascido todo em pecado, e que o fato de você ser do jeito como você é, já retrata e já mostra, já aponta e traz a ideia de que você é um ente que não tem valor absoluto nenhum para Deus, porque era o que eles queriam dizer, era o que eles estavam afirmando, mas a realidade era outra, porque eles que se diziam serem os melhores, não foram acolhidos da mesma forma que aquele cego foi. O que aquele cego experimentou, eles não experimentaram. Ou seja, a verdadeira graça de Deus estava em favor, estava sobre a vida daquele que era cego. Eu quero te encorajar, meu irmão, a orar, a buscar o Senhor, não importando quem você seja, o que você tenha feito de errado. Deus, Ele ouve pecadores quando há quebrantamento no coração desse pecador. Ele ouviu um ladrão que estava na cruz, que simplesmente com toda sinceridade e verdade disse: eu estou aqui porque mereço, porque os meus atos, porque as minhas obras favoreceram para que eu chegasse até essa cruz. A morte, ela é coerente em relação à vida como eu vivi, a vida imprudente, a vida sem responsabilidade, mas eu reconheço que esse que está aqui entre nós, porque havia dois bandidos que estavam ali, aquele que está entre nós, sendo Jesus, esse não fez mal algum, esse que está entre nós, ele é santo, ele não tem culpa nenhuma, e é por isso que nós temos que temer a Deus. Ele temeu a Deus e disse, aquele que estava quase que morto no meio dele, entre eles, ele disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Como que alguém poderia reconhecer no momento da morte, no momento calamitoso, olhando para Jesus todo machucado, ferido, e reconhecer que ali estava aquele que é o próprio Deus, que tem o reino, se não houvesse um quebrantamento em grande proporção no seu coração? Jesus olhou para ele todo fragilizado e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A grande realidade é que eu não sei quem entrou no céu e quem não entrou, mas esse ladrão que estava na cruz, esse eu sei que está com o Senhor. Esse foi o primeiro a inaugurar o paraíso. Sabe por quê? Porque houve arrependimento. Para esse grupo de religiosos isso jamais poderia acontecer.
Era inadmissível que um pecador entrasse no reino de Deus. E eu quero que você entenda, foi por isso que Jesus veio ao mundo, para dar essa condição aos pecadores. Ele veio trazer os pecadores, levá-los ao arrependimento, conduzi-los para a salvação. Ele não veio para os sãos, para os justos. Tem gente achando que as igrejas é para quem é santo, para quem é bom. Não, igreja é para pecador, para quem é doente, para quem se reconhece como um ente limitado, cheio de defeitos, cheio de mazela e que precisa do Senhor e que carece da glória de Deus. Na continuação ele diz no versículo 32, desde que há mundo jamais se ouviu falar de alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Olha o que ele vai dizer no versículo 33, e isso eu acho tremendo, porque é os olhos abertos desse rapaz que faz ele enxergar dessa forma com clareza. Mas eles, se este homem não fosse de Deus, porque os fariseus disseram, ele não é de Deus. Mas esse homem diz assim, olha, se ele não fosse de Deus, ele nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu é nascido todo em pecado e quer ensinar a nós, e o expulsaram. Percebam que aqueles que têm os olhos abertos pelo Evangelho, pelo encontro com Jesus, a partir desse momento, eles passam a ter um comportamento que causa ódio, causa raiva, causa intriga no coração daqueles que acham que sabem muito de Deus, Cláudio. Hoje você vai conversar com algumas pessoas que se dizem conhecer muito de Deus, e muitos deles são até professores de teologia, e ser professor de teologia tem a ver com conhecimento do que está escrito, conhecimento histórico, não tem nada a ver com conversão, com mudança de vida, não tem nada a ver com enxergar. Não adianta eu ter muito conhecimento do que está escrito e não ter nada no que diz respeito à realidade da prática daquilo que eu conheço como algo que está escrito. O que foi que Jesus disse no final do Sermão da Montanha, que se inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7? Ele começa trazendo ensinamentos profundos e ele termina dizendo, olha, isso só vai ter efeito na vida daquele que, em ouvindo essas palavras, tiverem o cuidado de as guardar, de as praticar. Então eu compará-lo-ei a um homem prudente que fez a sua casa e a edificou sobre a rocha. Ou seja, aquele que em ouvindo todo esse ensinamento ouviu, guardou, mas não colocou aquilo em prática. E se não colocou é porque não creu. Ele diz, esse fez a sua casa sobre areia. A ruína foi muito grande. Eu quero que você perceba então, dentro desses dois grupos de pessoas que pensam diferentes, né? Mas dentro do mesmo conjunto, os fariseus, eu quero que você perceba dois grupos, no qual eu vou classificar como sendo o primeiro grupo, os radicais, aqueles que simplesmente dizem não é de Deus, não pensam, não conseguem raciocinar, eles julgam realmente pela aparência. E existe o segundo grupo que está junto, que são os radicais também, que são mais flexíveis. Então tem os radicais que são inflexíveis e os que são radicais flexíveis. E a minha pergunta para vocês aqui nessa noite, para você que estiver em casa e que tiver a oportunidade de ouvir essa palavra, que tipo de cristão que nós somos? Daquele que é flexível, daquele que é maleável, daquele que você pode mexer com ele, movimentar ele, ou você é desse tipo que é rígido, inflexível, com o coração endurecido? Porque se você for como esse grupo, ainda que esteja no meio desse grupo de religiosos, mas que você tenha a capacidade de raciocinar, de pensar, a probabilidade, a chance de você saltar desse local para um ambiente de luz é muito grande. Agora, para aqueles que têm um coração endurecido, que são inflexíveis, rígidos, esses aí são tendenciosos, então é muito mais difícil para eles saírem do lugar onde eles estão. Outra coisa que eu quero que você preste atenção aqui, que a grande discussão deles não era em relação à questão das propriedades curativas do barro ou da saliva de Jesus, que era o que eles podiam discutir ali. Como é que pode o barro ele produzir esse tipo de cura extraordinária que foi usado por Jesus, ou até mesmo a saliva humana? Então o que estava em discussão ali não era nada disso, não era essa a grande questão. A grande questão tinha a ver com o dia do sábado. Olha só,
Veja que a discussão, ela está toda no âmbito que seja religioso. E tem tudo a ver com o dia. O fato daquele camarada ser cego, estar vendo, enxergando, isso não era relevante para eles, era pouco relevante. O que era mais relevante era o dia do sábado. Meu Deus do céu, o que é mais importante? Será que é o dia em si? Ou será que são as pessoas? E o que Jesus ensinou foi que o dia, ele foi feito para as pessoas, e não as pessoas foram feitas para o dia do sábado. Ou seja, não é nós que reverenciamos o sábado, é o sábado que nos reverencia. Seria essa a lógica, mas na mente de muitos deles não havia esse tipo de pensamento. Outra realidade que nós vamos ver aqui é que mesmo pessoas pensando diferente, estando dentro desses ambientes onde se divergem em pensamentos, eles continuam naquele lugar. E a pergunta que eu faço é a seguinte: meu Deus do céu, se você está num ambiente como esse, aonde a discussão que acontece naquele lugar, o tema em pauta, é algo que você não concorda, e não existe concordância, por que então continua nesse ambiente, nesse lugar? Eu converso com alguns irmãos que são evangélicos, se dizem ser evangélicos, e eles dizem o seguinte para mim: olha, dentro da igreja que eu estou, todo mundo está fazendo um monte de coisa lá. E às vezes a igreja se transforma num circo, num picadeiro, vira um monte de outra coisa que não tem nada a ver com a igreja. E aí eu pergunto para ele: mas o que você está aí dentro fazendo? Ele falou: não, eu estou lá porque lá eu tenho que ser a diferença. Meu Deus do céu, a diferença nós temos que ser é do lado de fora, é no mundo. Veja que o milagre que Jesus realizou não foi dentro de um templo. Jesus realizou um milagre, foi ao ar livre, foi do lado de fora. E as pessoas estão presas dentro desse lugar, insatisfeitas, indo para esses lugares orando: Deus, muda o lugar. O lugar não vai ser mudado, porque o lugar são feitos de partidos, de pessoas que pensam e raciocinam daquela forma. Ou você vira um dos tais, se enquadra, ou você sai. O que a palavra de Deus nos ensina é: saia do meio deles. O que nós temos que fazer é ficar onde Jesus, não onde está habitando a discussão, a discórdia. Alguém pergunta para mim: por que você não está frequentando a igreja? Justamente por causa disso. Mas eu não sou contra quem assim o faz. Meu Deus do céu, se você frequenta uma igreja e naquele ambiente todo mundo pensa da mesma forma, que seria o ideal, que seria um modelo coerente, então isso faz bem, você deve continuar. Não é errado se ter um lugar para se fazer cultos, para se congregar, para se fazer ajuntamento, para se adorar, para se cultuar o Senhor. Isso é coerente se fazer. Eu estou dizendo que é errado quando isso é feito com discordância, quando um faz de uma forma e um faz de outra. Era assim que acontecia comigo. Agora, quando você coloca a sua mente num estado de neutralização, onde ela fica incapacitada de pensar, você vive nesses lugares. Mas quem pensa não consegue ficar, não suporta essa ideia, porque a ideia de igreja para mim até hoje, o pensamento que permeia a realidade do que seja igreja, tem que ser algo que me faça bem, que me melhore como pessoa, não algo que me piore. Não algo que destrua valores que estão na minha vida. Isso não pode acontecer de forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor. É engraçado que para os fariseus Jesus não é de Deus, para os outros ele é simplesmente um pecador. Mas quando se faz essa pergunta, aquele que teve os seus olhos abertos, olha só o que ele vai dizer. No versículo de número 17, de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? E a resposta dele não foi que Jesus era um pecador, ou que ele não era de Deus. O que ele respondeu é que ele é um profeta. No versículo 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora estava vendo, enquanto não lhe chamaram os pais. No versículo 19, os interrogaram: este é o vosso filho, de quem vocês dizem que nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Vejam que eles estão relutando para não aceitar a questão do milagre que aconteceu. Chamam os pais do garoto. E os pais do garoto naquela época, por entender que a sinagoga, a igreja dos judeus, era um lugar que você não poderia se distanciar, se afastar, porque muitos pensam que se saírem daquele lugar, daquele ambiente, eles podem perder a comunhão e a salvação.
eles podem perder essa realidade de comunhão com Deus. Então eles, com medo, olha o que eles vão fazer, vão omitir a verdade. No versículo 20, então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunte a ele, ele tem idade, e ele falará por si mesmo. No versículo 22 se diz que os pais disseram assim porque estavam com medo dos judeus, pois estes já falavam, já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, iria ser expulso da sinagoga. Ou seja, eu não falo a verdade para não ser expulso da sinagoga. Meu Deus do céu, é assim que nós vamos viver? Eu vou viver dentro de um ambiente onde eu não posso falar a verdade, porque se eu falar a verdade eu vou ter que sair daquele lugar? Sendo assim, eu estou fora, meu irmão. Quando você escolheu Jesus, você já escolheu estar do lado da verdade. E quem está do lado da verdade não consegue mais viver essa outra dimensão, essa outra realidade. O que eu disse aqui no início, enquanto você está cego, sim. Você passa anos vivendo aquela dimensão, vivendo aquela realidade, se questionando. Eu me questionava o tempo todo. A maioria das vezes não concordava com aquilo que eu estava vendo, mas eu entendia que ali era o lugar que eu tinha que estar. Mas chegou um momento da minha vida que essa luz brilhou. E quando essa luz brilhou, eu falei: pelo amor de Deus, não é aqui o lugar. Eu estou me sentindo muito mais aliviado. Fora desse ambiente de confusão, eu estou me sentindo muito melhor. Eu não estou dizendo que é errado se congregar. Eu quero ter um local assim para mim poder fazer a obra do Senhor, para poder estar com os irmãos. Mas desde que tudo que nós façamos seja para a glória de Deus. Seja um pensamento comum entre um e o outro, aonde todos trabalhem a mesma ideia, cogitem os mesmos pensamentos, e que quando algo for diferente, seja daquele que não conhece o lugar e está chegando agora, porque ele vai chegar, ele vai conhecer, e conhecendo ele vai ser mais um daqueles que estarão entre nós, no time, usando a mesma camisa e trabalhando em favor ao mesmo Deus. É assim que vai acontecer. Então, esse cego passa a ter um certo temor que está nascendo dentro dele. E esse temor só nasceu porque ele ouviu a voz de Jesus. Aquela voz surtiu efeito na vida dele. Muitas pessoas não passam a viver essa realidade porque ouvem a voz de Jesus, mas não permitem a voz de Jesus entrarem no seu coração. Escutam tudo isso que eu estou falando e acreditam que tudo isso simplesmente é algo que não vai produzir absolutamente nada. É mais um jargão religioso, é mais alguém com uma tentativa frustrada de tentar, de alguma forma, induzir alguém a sair do seu lugar de comodismo. Isso não é uma verdade, isso não é autoajuda. Isso que está sendo dito é uma verdade, porque essa verdade foi vivida e continua sendo vivida por mim. Eu sou uma experiência disso e você tem que ser essa experiência. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Eu sei do local onde Ele me tirou e você sabe do local aonde Ele te tirou. Né? Nossa irmã Edna não estava com barro no olho, estava nos pés, não é? Mas saiu daquele lugar e o nome do Senhor vem sendo glorificado. É assim, andando com o Senhor, é andando com o Senhor. Mas qual é a recompensa que eu vou ter de andar com o Senhor? A de ter os olhos abertos. E tendo os olhos abertos já é a maior recompensa que um cristão pode ter aqui nesse mundo. A pior coisa que tem nesse mundo é você ter tudo e ser cego. Você, quando é cego, tendo tudo, você é guiado por quem? Por pessoas que se apresentam como ajudadores, por causa daquilo que você tem. E que ficam o tempo todo conspirando contra você, para que você caia dentro de um abismo, para eles ficarem com tudo. Mas não é assim que acontece com o Senhor, nosso Deus. Nosso Deus não trabalha dessa forma. Se coloque de pé no teu lugar nesse momento. Então chamaram o cego pela segunda vez e o homem que fora cego, e lhe disseram: por que você não dá glória a Deus? Nós sabemos que esse homem é pecador. Veja o grupo aqui dos religiosos, eles continuam insistindo: nós sabemos. Essa presunção do saber é que está matando as pessoas. As pessoas dizem: eu sei, quando na verdade não sabem.
E aí então aquele que era cego lhe retrucou: se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu não estou aqui para discutir quem seja Jesus para a religião, nem para os religiosos. Eu só estou aqui para dizer, eu era cego, mas agora eu vejo. E essa tem que ser a minha e a tua frase nesse dia de hoje, a tua frase que está em casa. E é para isso que nós vamos orar, para que o Senhor, Ele da mesma forma que Ele acolheu esse rapaz, Ele vem acolher a mim e a você. Que para os religiosos era apenas alguém que nasceu cheio de pecado, por conta de tantos erros que foram feitos pela família, carregando através de si uma maldição hereditária. Mas o que Jesus está dizendo, não existe maldição. Tudo isso só aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Tudo isso aconteceu para que ele pudesse me conhecer. E aí eu quero dizer para você, tudo que está acontecendo na tua vida não é maldição hereditária. Tudo que está acontecendo ou aconteceu até agora foi para que acontecesse esse momento de encontro seu com a palavra viva e eficaz, com Jesus. E a partir desse momento que a sua vida vai ganhar sentido. Você só começa a viver a partir desse momento. Antes desse momento, aí traz a ideia da velha criatura. Aquele que nasce de novo começa a contar os seus dias a partir desse momento. Senhor, eu quero orar nesse momento e colocar a vida dos meus irmãos que estão presentes aqui, Senhor, nesse ambiente, aqui na casa da nossa irmã Edna, nas tuas mãos, pedindo a ti, Senhor Deus, abra os nossos olhos. Nós queremos ver, nós queremos enxergar, nós não queremos, meu Deus, mais ser levado pelas mãos de alguém até, meu Deus, um lugar que mais se assemelha ao cemitério do que propriamente um lugar onde se possa ter vida, Senhor. Quando o Senhor veio a esse mundo, o que se diz é que tinha um homem na cidade de Gadara que estava vivendo dentro do cemitério. Aquele homem, meu Deus, vivia ali porque havia uma força maior do que a dele habitando nele. Mas o Senhor foi até aquele lugar, e o Senhor, quando chegou naquele lugar, a luz resplandeceu, e aqueles demônios que estavam na vida daquele homem, que não tinha vida mais, tiveram que sair. E aquele que estava no cemitério, ele voltou para o seu lar, foi restituído para os seus familiares, e quem o via já não reconhecia mais, porque agora ele estava em perfeito juízo, porque é assim que a tua palavra faz. Ela não nos deixa loucos, Senhor, não nos deixa desvairados, meu Deus, fazendo coisas que mais se assemelham aos loucos, aos insanos, do que aqueles que são sóbrios. Mas a tua palavra nos traz clareza, consciência, percepção do que seja certo, do que seja errado, Senhor. Instala em nós agora, meu Deus, esse software de consciência, para que nós não venhamos nos perder, meu Deus, nos nossos próprios pensamentos. Meu Deus, que o coração venha se transformar no coração maleável, que a tua palavra venha umedecer o nosso coração, para que ele, agora umedecido, ele possa receber e acolher a semente do teu evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, Senhor. Aqueles, meu Deus, que foram desencorajados a não clamarem ao Senhor. Aqueles que acreditam que não tem mais jeito para si mesmo. Aqueles que se culpam por erros cometidos. É por esses que eu quero orar nesse momento, Senhor. Dizendo, Senhor, estende as tuas mãos agora, que essa pessoa venha ter uma experiência sobrenatural. Esse encontro que transforma realidades, que muda a vida, Senhor. Ah, Senhor Deus, traga cura agora, traga libertação, tanto no corpo físico como no espírito, Senhor Deus. Cura, meu Deus, o nosso coração, meu Deus, que o nosso coração seja um ambiente, meu Deus, para a glória de Deus, não um ambiente, meu Deus, para armazenar morte, para armazenar ódio, revolta, ira, desprezo, não, Senhor. Pai, nós te amamos, meu Deus, te amamos, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, olhou para a nossa simplicidade, o Senhor viu em nós, meu Deus, aquilo que o mundo não consegue ver, Senhor, valores, e por isso eu te louvo, Senhor, que o seu sangue esteja sobre as nossas vidas, nos purificando agora de todo o pecado, de toda a iniquidade, Senhor, que as tuas mãos estejam agora salvando os milhares, meu Deus, por todos os lados nesse mundo, que todos os ambientes religiosos agora sejam tomados pela tua glória, e que aqueles que estão lá dentro e que estão pensando, meu Deus, que ainda são flexíveis, que eles possam, meu
meu Deus, de alguma forma, serem, meu Deus, transformados através desse pensar em Ti, Senhor. Sendo assim, eu Te agradeço por essa noite, Te agradeço pelo aniversário da nossa irmã Socorro, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor Deus, que o Senhor apresentei com dons, meu Deus, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida dela, que ela venha a ser revigorada, fortalecida, renovada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida da nossa irmã, meu Deus, que ela venha ter outros anos como esse, de glória, para dar testemunho do Teu poder. Meu Deus, toma a nossa causa nas Tuas mãos e nos dê vitória. Abençoa os negócios dos quais nós estamos colocando as nossas mãos, Senhor. Se for da Tua vontade, que haja crescimento, meu Deus. Que tudo aquilo que vier em forma de maldição, meu Deus, tudo aquilo que for palavra contrária, toda macumba, meu Deus, gospel, toda palavra, meu Deus, do inferno caia por terra e que prevaleça a palavra que saiu da Tua boca, Senhor. Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos por essa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, vamos aplaudir Jesus. Está perto aí, mano? Conclui.